Amigo torcedor, amiga torcedora, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao nosso canal. Nós estamos aqui neste domingo, dia 3 de novembro de 2024 e tá bombando, tem muita informação. Eu ia fazer um pré-jogo de Paysandu e Ponte Preta, mas as informações se impõem. Nós vamos falar de Paysandu e Ponte Preta também, mas vamos falar prioritariamente do mercado da bola, que nos traz uma informação muito importante nesse domingo de manhã, né? Que é justamente a saída de João Vieira do Paysandu. João Vieira está de saída do Paysandu para 2025 e a gente vai explicar todos os detalhes dessa história para você aqui no nosso canal. Então é por isso que é importante você se inscrever neste canal, curtir e, se gostar do conteúdo, compartilhar com seus amigos que também gostam desse tipo de conteúdo. Porque aqui no canal nós vamos falar sobre esporte com um olhar jornalístico. Nós vamos fazer jornalismo esportivo no YouTube, algo que estava faltando exclusiva assim sobre o estado do Pará em relação ao futebol. É claro que também a sua inscrição nos dá a possibilidade de fazer outros tipos de conteúdo que o YouTube só vai liberando aos poucos. Eu sou Pedro Valdez, sou jornalista e estou aqui agora compartilhando essas informações com vocês. Vamos direto ao assunto, o assunto de hoje, dessa manhã de domingo. Estou gravando aqui no final da manhã, até porque eu vou daqui a pouco fazer o Enem. Depois de 10 anos vou fazer o Enem de novo para testar alguns conhecimentos, mas antes, estou preparando aqui esse vídeo para vocês, porque começou a circular já agora de manhã algumas informações que dão conta que o João Vieira, o nosso volante, que eu chamo de comandante bicolor em 2024, porque moralmente ele deveria ter sido capitão dessa equipe, não o Nicolas, porque ele rende muito dentro de campo, né? Ele comandou realmente dentro de campo todas as jogadas praticamente do Paysandu que resultaram em ataques positivos, em conclusões e finalizações e também em momentos que nos ajudaram nesta temporada, principalmente já falando ali da Copa Verde, que nós conseguimos conquistar, e também do Campeonato Brasileiro, de certa forma, apesar do time não estar indo bem no Campeonato Brasileiro, melhorou bastante depois da chegada do Márcio, mas essa recuperação também passa pelo João Vieira, que tem demonstrado que tem 250 pulmões, porque ele corre muito dentro de campo e ele rende muito dentro de campo, mas infelizmente a notícia, infelizmente para o Paysandu, né, a notícia é essa. Isso começou a circular hoje de manhã, que aí você já vê aqui comigo na tela, né? Acertado, Pedro Henrique Geninho. Só para esclarecer quem é esse cidadão, ele é setorista do Vila Nova. Então ele trabalha diretamente com o Vila Nova pela Rádio Bandeirante, não é qualquer rádio furreca, não. Rádio boa, é rádio com credibilidade no esporte, Rádio Bandeirantes. Então ele é setorista, e esse cara é setorista do Vila, e ele fala assim: o @Vila Nova FC fechou a contratação do meia-volante João Vieira, de 26 anos, que está no Paysandu. O jogador é o primeiro reforço para 2025. Outros 4 jogadores já têm acerto verbal com o clube, o Vila Nova. No caso, essa notícia ele postou às 9h05 da manhã desse domingo. Isso daí já explodiu, né? No Twitter, no X, né? Hoje em dia é X, não é mais Twitter. Quando posta alguma coisa assim polêmica, todo mundo já começa a comentar e tal. E nós que trabalhamos com isso começamos a nos movimentar para entender. Só para deixar bem claro que eu não estou duvidando dessa informação que ele passou. Eu acho até que ele tem propriedade para falar sobre o Vila Nova, porque ele é o setorista do Vila Nova, ele tem contatos com o Vila Nova, ele trabalha só com o Vila Nova e trabalha numa rádio que a gente sabe que tem tradição no jornalismo esportivo, que é a Rádio Bandeirantes, né? O Sistema Bandeirantes. Então, não tem por que duvidar dessa informação, mas todos nós fomos checar essa informação, todos que trabalham com isso aqui no estado do Pará. E aí a conclusão, a informação que eu pelo menos tive com pessoas que circulam o Paysandu é que há sim uma negociação de João Vieira com outros clubes. Há sim um desejo do Paysandu em ficar com o João Vieira, né? E que o Paysandu estaria disposto, inclusive, a fazer um esforço financeiro para segurar o João Vieira, mas que, pela qualidade do jogador, é um pouco difícil, até porque há um interesse do próprio jogador
em sair do clube, né, em sair da cidade. E essa informação é que eu tive por lá, é que o João Vieira não teria fechado com ninguém. Inclusive, essa informação são de pessoas que circulam também o jogador, né? Um jogador que tem um staff bastante grande aqui. É um jogador que tem um potencial também muito grande, porque ele tem 26 anos apenas, né? Vai fazer 27. É um jogador que tem ainda uma história para construir, que tem melhorado cada vez mais o seu futebol. Mas ele teve filho, ele casou, então ele tem aí uma estrutura um pouco distante da família dele, de fato. A cidade de Belém é uma cidade distante do centro-sul do Brasil, né? E de difícil acesso. Então, isso tudo tem contribuído. Mas a situação do Paysandu, que esse ano, né, não foi tão bem e tal, tudo isso contribui, claro. Claro que contribui para o jogador pensar. E também ele tem o direito de construir novos caminhos. Ele cresceu muito no Paysandu, isso é inegável. E cresceu muito com o Hélio dos Anjos, diga-se de passagem. O Hélio dos Anjos potencializou o talento do João Vieira, com todas as críticas ao trabalho do Hélio dos Anjos, mas em relação ao João Vieira, ele fez um trabalho muito positivo. E a gente precisa ressaltar que o João Vieira tem outro mercado diferente do mercado que ele tinha quando veio para cá. Então é um jogador que faz um trabalho bem feito em campo, claro que vai chamar a atenção de outros clubes, e chamou a atenção do Vila. A informação que eu tive é que não só do Vila, chamou a atenção já há muito tempo do Atlético Goianiense, chamou a atenção do CRB, que tem lá o Hélio dos Anjos atualmente, chamou a atenção do Clube do Remo. Mas aí, em relação ao Clube do Remo, já fica descartado porque o jogador não quer ficar em Belém. A informação que eu tenho é essa: João Vieira, independente de qualquer coisa, não quer ficar em Belém. E aí, essa informação que eu tive, além uma outra informação que eu também tive, é que não tinha acertado. Estavam abertas negociações, as negociações estão abertas em relação ao João Vieira com alguns clubes, não somente o Vila. Né? Essa informação foi a informação que eu tive e que não tem nada fechado. Mas é uma informação até que ninguém ia confirmar. Não, já está fechado mesmo. É até uma informação assim um pouco duvidosa. O que é fato é que ele quer ir embora. Né? Ele não quer ficar em Belém. E quem também teve essa informação foi o jornalista Júnior Cunha, que é coordenador de esportes da TV Cultura. E quando o Júnior fala, eu pelo menos confio 110%, porque ele sabe muito, ele tem muitas fontes e ele conseguiu apurar também isso daí para vocês, e postou no Twitter dele, né, o Júnior Cunha, hoje de manhã também, agora de manhã. Deixa eu contar para vocês, João Vieira não acertou com nenhum time para 2025, Júnior Cunha falando. Segundo apurei, a única certeza hoje, neste exato momento, é que ele não segue em Belém na próxima temporada. O João terá sim um novo clube em 2025, mas nada definido. Também tive essas informações. Então, confirmado, o João Vieira não estará em Belém em 2025. Então, aí você já descarta Paysandu, já descarta também qualquer eventual interesse do clube do Remo, que também circulou essas informações aqui, ó. 11 horas e 22 minutos, Júnior Cunha postando ainda há pouco, né? Então é muito importante a gente ressaltar essa informação para vocês. João Vieira não seguirá em Belém, não há um contrato assinado e nem nada acertado com o Vila Nova, mas há uma negociação com o Vila, com outros times também. Tá certo? Essa é a informação de momento. O que nos resta é agradecer ao João Vieira, torcer para que ele ajude o Paysandu nessa reta final, faltando 4 jogos aí para terminar o ano, para consagrar o quanto antes a permanência do Paysandu na Série B e, claro, chegar no último jogo contra o Vila, que pode ser a sua futura casa, ainda não está definido, mas pode ser, tem tudo para ser também aí a futura casa do João Vieira, chegar nesse último jogo já com algo mais festivo, mais comemorativo, algo sem aquele peso de lutar contra o rebaixamento, que chegue nesse último jogo já não precisando de tantos pontos, ou não precisando de preferência, não tendo obrigação de fazer pontos. Tomara que o Paysandu contra o
Vila já esteja acima dos 45 pontos. Aqui João Vieira, acertado. E aí a gente fala um pouco dessa preparação, dessa reta final, né, da preparação do jogo contra a Ponte Preta, Paysandu e Ponte Preta, Paysandu já em Campinas, né, certo? Vai fazer um treino leve nesta segunda-feira. Paysandu que teve uma rotina intensa nessa semana de treinamentos, de compromissos em Belém, teve também a inauguração do novo campo do CT, então foi feito todo um trabalho também de encontro dos jogadores com a torcida, né? Então o Paysandu tomou ali o seu caminho, o seu rumo, uma semana para se preparar contra... Uma semana não, até mais, 9 dias para se preparar contra a Ponte Preta, que é um duelo de 6 pontos. O primeiro duelo de 6 pontos seguidos que o Paysandu vai ter, que tem um outro contra o Brusque também. Robinho de volta ao time, se aproxima de um feito contra a Ponte Preta. Isso aqui é o Central News PSC. O próximo jogo do Robinho será muito especial para o jogador. Se o técnico Márcio Fernandes optar por escalar, né, o jogador na próxima partida contra a Ponte, o meia completará a marca de 800 jogos como atleta profissional. Uma carreira muito longa do Robinho, apesar dele não estar na melhor forma física no momento, mas ele tem contribuído bastante, tem mandado no meio de campo do Paysandu contra os seus principais adversários nos últimos tempos. A partida vai ser válida pela 35ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B, né? Outra notícia aqui do PSC, da Central News PSC, Paysandu completo para encarar a Ponte, retornos aí reforçam o meio de campo. Márcio Fernandes vai ter aí outras opções para o meio em relação à semana passada no jogo contra o Ceará. Matheus Trindade, Val Soares e Netinho, além do meia Robinho, estarão disponíveis para a partida. Eles não estavam disponíveis contra o Ceará, o Paysandu sofreu muito. Na ausência desses atletas, o treinador Márcio Fernandes improvisou aí o zagueiro Lon Freitas na posição de volante, contou com o retorno de Leandro Vilela, recuperado de uma lesão. Entre os jogadores que retornam, Robinho é considerado um titular. Netinho e Trindade são frequentemente escalados também entre os 11 iniciais, ou quando não, entram aí, principalmente Netinho entra no segundo tempo. A Ponte Preta tem muitos problemas, né? E aí, na luta contra a permanência, falando um pouco da Ponte, na luta contra o rebaixamento, a Ponte tem um grande problema nessa reta final. O artilheiro da temporada, com 11 gols, o atacante Jé, voltou a sentir uma lesão muscular e foi vetado pelo departamento médico da Macaca para os últimos 4 jogos. No fim de agosto, já teve uma outra lesão na coxa, que tirou dos gramados por quase 2 meses. Ele retornou no derby no último dia 20 de outubro. A partida ele atuou de 90 minutos, mesmo que o ideal fosse apenas 15 minutos. Então, o técnico, pelo amor de Deus, né? Esse departamento médico aconselha 15 para um jogador que está voltando de lesão e coloca 90 minutos. É claro que vai estourar, não tem jeito. Além disso, ele levou o 3º cartão amarelo e foi expulso direto após o apito final. Após ficar fora dos duelos contra Brusque e Mirassol, a expectativa de retorno era diante do Paysandu, confronto direto pela permanência, mas após essa nova avaliação ele foi cortado do jogo e do restante da temporada. O técnico interino, então a Ponte Preta também demitiu seu técnico há alguns dias, né? Tá com o técnico interino, uma crise muito grande na Ponte Preta, mas tem 38 pontos e tem tudo para escapar sozinha do rebaixamento. Depende de si mesma. E tem um jogo importante em casa contra o Paysandu para tentar isso, né? Vai com tudo. E o Paysandu também tem que ir com tudo. Então o Nenê Santana, interino, deve manter Dodô no setor ofensivo, que também terá Gabriel Novaes, que volta depois de suspensão, e Iago Dias, Everton Brito e também o goleiro Pedro Rocha retorna depois de 4 jogos de suspensão no STJD. Lateral direito Luiz Felipe ficou de fora do último jogo por causa de cartão. Então tem aí alguns retornos importantes. O zagueiro Joilson fica à disposição após lesão muscular. O volante Emerson fora pelo mesmo motivo, está em fase de recuperação, ainda segue como dúvida, mas pode ser uma opção talvez se for liberado.
Ainda nesse setor de meio, o Sérgio Rafael foi advertido pelo STJD, está livre para atuar. A possível escalação da Ponte: Pedro Rocha, Luiz Felipe, Matheus Silva ou Joilson, Nilson Júnior, Gabriel Riso, Castro, Emerson Santos, Elvis Dodô, Gabriel Novaes, Iago Dias ou Everson Brito. Após perder para o Mirassol de 3-0, a Ponte tem 38 pontos. Está em 16º lugar, uma posição fora da zona de rebaixamento. O CRB está com 36 pontos, é o primeiro na zona de rebaixamento. O time paulista volta a campo segunda-feira, 9 da noite, para encarar o Paysandu no Moisés Lucarelli, como a gente já tinha falado. Trata-se de um confronto direto, já que o adversário está em 14º, o adversário, no caso o Paysandu, visitante de amanhã, e depois ainda enfrenta o Vila, o Sport e também o Avaí. Essa é a sequência da Ponte Preta, uma pedreira, né? Vila, Sport e Avaí, né? Vai visitar aí o Vila, que é fortíssimo jogando em Goiânia, o Sport, que é fortíssimo em qualquer condição, vai jogar em Campinas, e o último jogo fora. Ponte aí não pode vacilar, né? Precisa aí fazer resultados, porque tem jogos muito difíceis. É a situação normal, né? Essa notícia foi no portal, qual foi o portal? Gazeta Digital, com o Estadão Conteúdo. A Ponte Preta, ela vive uma situação muito similar, mas com aí alguns confrontos complicados nessa última fase, nesses últimos jogos. Então, para o Paysandu, o melhor cenário seria uma vitória, obviamente. Mas se não for possível, dá para entender. Dá para entender porque é um adversário direto que joga forte em casa, vai jogar com o apoio da sua torcida no seu estádio, na cidade de Campinas. Tem tradição no futebol, são duas camisas muito pesadas no futebol. Perdeu no primeiro turno, então tem aí uma possibilidade de querer reverter, fazer uma revanche. Então a Ponte Preta é um adversário qualificado, né? Um adversário difícil, que enfrenta problemas como o Paysandu também enfrentou. Jogo aberto, jogo em que qualquer um dos dois pode ganhar ou pode acontecer um empate. O empate não é um mau negócio, o empate é um ótimo resultado já para o Paysandu. O Paysandu tem que pensar em sair com pelo menos um ponto de lá, e se conseguir os 3 pontos, na minha opinião, claro que depende da matemática, e a matemática fala muita coisa. A gente sempre ressalta isso. Mas matematicamente não vai ter escapado. Mas futebolisticamente eu acho que já vai escapar, né? Se o Paysandu vencer esse jogo, ele pode assinar aí o seu atestado de permanência, porque ele vai precisar apenas de mais 1 ponto, 2 pontos no máximo, nos próximos 3 jogos, vencendo a partida de amanhã. Empatando amanhã contra a Ponte, ele tem ainda 2 decisões em casa, né? E um jogo fora. Novo Horizontino, o penúltimo jogo é fora. O antepenúltimo contra o Brusque em casa, na Curuzu, e o último contra o Vila em Belém. Então, o Paysandu empatando encaminha bem, né? O Paysandu empatando já é um ótimo resultado para defender a permanência aqui em casa, em Belém do Pará. Aí já vai ser no dia 11 contra o Brusque, mas se ganhar, já, para mim, já fechou, né? Já vai ficar. Até porque existe uma possibilidade da Série B nem chegar a 45 pontos esse ano, que é o que eu acho que vai acontecer. Não posso afirmar, porque estatisticamente tudo pode acontecer. Futebol é uma surpresa sempre, né? Mas a estatística também mostra que, dada as condições ali, a tendência é que a Série B feche aí 2024 com 43, 42, 43 pontos, ao primeiro da zona de rebaixamento, né? Entre 43 e 42, alguns estão falando 41 pontos, aí eu já não acho muito factível, mas algo entre 42 e 43 pontos é muito possível, sim. Eu acho que vai fechar por aí. E aí o Paysandu encaminhando um empate chega a 41 pontos, caminhando uma vitória chega a 43 pontos. Precisaria ir de muito pouco para ficar e sacramentar
facilitar a sua permanência e, é claro, também depende dos adversários diretos, né? Quanto mais eles se complicaram, né, na última rodada, tanto a Chapecoense quanto a Chapecoense, na verdade, se complicou, né? E o Vila também se complicou e também é um resultado que é interessante, né? Aqui, ó, no Liberal é o Anderson Oliveira, só pra gente finalizar o nosso vídeo, né? Santos venceu aí, ó, o 3-0, chegou a 65 pontos, venceu o Vila Nova, então Vila Nova também já não tem muita chance. O Peixe vai secar. Ah, tá, isso aí tá falando do Vila, esses textos que eles escrevem aqui. Novo Horizontino venceu a Chapecoense, então a Chapecoense está com 40 pontos, é a mesma pontuação do Paysandu, mas a Chape tem uma vitória a mais, e o Goiás venceu o Guarani. Domingo, Ceará e Avaí é uma única disputa, e já na segunda-feira, Paysandu e Ponte Preta, como a gente falou para vocês, e claro, vamos acompanhar aqui no nosso canal. Como o jogo é muito tarde, pior que não apareceu, né? Era isso que eu estava mostrando, tá? Era isso aqui que eu estava mostrando para vocês. Já focando aí nessa rodada, que já tivemos aí uma boa notícia, pelo menos a Chape perdeu e fica com 40 pontos por mais uma rodada. Segunda-feira tem o jogo, né? Terça-feira, como o jogo é muito tarde, terça-feira a gente faz de manhã aqui um vídeo para vocês, tá bom? Fazendo a análise do jogo. João Vieira, felizmente, está de saída do Paysandu, não sabemos para onde ainda, mas existem possibilidades fortes dele ir para o Vila Nova, tá certo? Se você gostou desse tipo de conteúdo, se você gosta desse tipo de conteúdo, gostou desse vídeo, se inscreva no nosso canal, curta e compartilhe também, para você ter sempre o acesso à informação de qualidade sobre o futebol no estado do Pará. Tchau, pessoal!